Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Quem está falando aqui é o professor Daniel Marques, de História. Galera, e hoje a gente vai falar de um tema muito importante, um tema recorrente em provas militares, principalmente para quem vai fazer a ESA e a SpaceX, cai sempre, que são as invasões estrangeiras ali no período colonial no território brasileiro, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai passear um pouco pela explicação, tá? A gente vai entender um pouco sobre beleza? Então a gente tem invasões estrangeiras. Bom, a primeira coisa, antes de a gente começar a entrar necessariamente na matéria, é entender o seguinte: durante o período colonial, a gente teve diversas invasões ao território que pertencia naquele momento a Portugal. Essas invasões ocorreram por vários motivos. O principal deles é por busca de território, a gente está no momento de busca por metais preciosas ainda, mas também por motivos políticos, tá? E quando chegar a hora a gente vai explicar direitinho o porquê. Então, não é algo incomum a gente falar. A gente vai falar, por exemplo, dar destaque em invasões francesas e holandesas hoje. Mas existem outras invasões menores, entendeu? Que a gente pode ouvir falar, mas que não é o nosso foco hoje. O importante é que você entenda que essa era uma prática comum naquele período, né? Nesse período que a gente está estudando, beleza? E aí, conforme a gente for passando pelo conteúdo, a gente vai explicando cada pormenor, beleza? Então, a gente tem aqui para contextualizar, para ajudar a gente a contextualizar, entender do que a gente está falando. Bom, a gente está falando, basicamente, do século XVI e do século XVII, tá? Que é o nosso foco hoje. E a gente falou que isso era uma coisa comum. Comum também eram os saques e pilhagens das regiões litorâneas. Daniel, o que são saques e pilhagens? Basicamente, são incursões, né, que visam extorsão, ou seja, tirar, né, roubar. Mas esses saques e pilhagens são comuns nas regiões litorâneas, por quê? Porque uma coisa importante quando a gente está falando de um território que ainda não está totalmente ocupado ou não está efetivamente ocupado, é entender que esse território ele não tem uma legitimidade total. Ou seja, outros territórios querem chegar ali, né? Como eu costumo dizer, quem não dá assistência abre concorrência. Então, se você não está ali, né, presente naquele momento, naquele lugar, não fincou sua bandeirinha, não botou gente para ocupar, outras regiões com certeza vão ter interesse. E a gente sabe que no começo do processo de colonização do território brasileiro por parte de Portugal, vários territórios não estão ocupados, efetivamente ocupados, né? Dessa forma, a gente tem uma série de tentativas de saques e pilhagens, não só no território brasileiro, outros territórios também do chamado Novo Mundo, né, das Américas, mas o nosso foco aqui é falar do território brasileiro. E claro, óbvio, isso acontece em maior escala nas regiões litorâneas. Por quê, Daniel? Porque elas são de fácil acesso, certo? Então você chega ali, a gente sabe que o principal meio de transporte e também a forma de locomoção militar, comercial é efetivamente pela água, né? A força marítima. Então a gente está falando aqui de regiões litorâneas que começam a sofrer ataques. Não à toa que a gente vai falar aqui de duas regiões litorâneas, né? Rio de Janeiro, Maranhão, a gente pode até falar da Bahia, vamos falar da Bahia também, ou seja, regiões que a gente vai falar de cunho litorâneo, beleza? E aí, qual é o nosso processo aqui? Entender que isso acontecia com alguma facilidade, ou seja, com alguma recorrência. Vamos, depois de contextualizar, entender como é que acontece a invasão francesa. Bom, a invasão francesa ela é um pouco mais simples de entender, pelo menos do meu ponto de vista. Mas vamos como Jack Stripador, vamos por partes aqui, beleza? Primeiro entender o seguinte, a França ela saiu atrás nas chamadas expansões, na chamada expansão marítima, né, europeia, ou grandes navegações. A gente ouviu muito sobre isso. Mas ela sai atrás, mas digamos assim que ela está em terceiro, quarto ali disputando com a Inglaterra.
A França, então, ela tem objetivos claros, e quando ela chega no Brasil, ela chega com um objetivo, digamos assim, mais comercial, tá? De exploração da terra e também de fazer redutos militares com a escravização indígena. Beleza? Conseguimos entender até aí? Então, o objetivo da França é a ocupação territorial para exploração material direta, tá? Mas, sobretudo, também a ocupação do território. Muito similar ao que Portugal fez lá atrás de forma muito diferente, mas a gente está só analisando as intenções da França naquele momento. A França, né, ela é importante para a nossa história, principalmente para a história do Rio de Janeiro, e a gente vai ver por quê. Bom, primeiro, a gente tem 2 invasões francesas, e a galera que vai fazer aí a prova da ESA, isso aí é questão que não pode errar. SpaceX nem se fala. Mas a galera das provas da ESA, essa questão assim, 10/10, não pode errar. A gente tem 2 invasões, né? Questão mole, tá? Invasões da França Antártica e da França Equinocial. França Antártica e Equinocial, então, são postos, ocupações da França no território brasileiro. Qual é a diferença, Daniel? Coloquei aí para você, ó. Dá uma olhadinha aqui. França Antártica, coloquei Rio de Janeiro, tá? E França Equinocial, Maranhão. Então, de um lado, na França Antártica, nós temos o Rio de Janeiro, e da França Equinocial é a tentativa de invadir o Maranhão por parte dos franceses. Daniel, qual é que tem mais êxito, né? A gente pode dizer que no Maranhão a gente tem um período um pouquinho maior, tá? Mas o impacto que a gente tem social e político é maior no Rio de Janeiro. Isso por quê? Porque a França Antártica no Rio de Janeiro, ela vai provocar, por exemplo, a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, né? A fundação da cidade vai acontecer justamente no processo das batalhas que vão levar à expulsão dos franceses daqui, tá? Do posto da França Antártica. O período da ocupação dos franceses vai ali de 1555 a 1567, então é relevante, né? Tem muito a ver, a gente ainda vai ver sobre diversas batalhas indígenas que acontecem em relação às invasões francesas. A gente vai ver isso quando a gente falar dos assuntos das batalhas, tá? Indígenas, além das guerras guaraníticas também. A gente está falando aqui, então, num período relevante da ocupação francesa, tanto no Rio de Janeiro quanto no Maranhão. E aí, o que é importante entender, galera? Importante entender que durante a invasão da França Antártica, a gente tem a própria fundação da cidade do Rio de Janeiro, tá? A gente tem o grande responsável pela invasão francesa, o líder militar, era Nicolau de Villegagnon. Nicolau de Villegagnon é um líder militar, mas também um líder que tem aspectos políticos muito relevantes, tá? Algumas questões é cobrado o nome, então é importante a gente ter essas informações dos líderes dessas expedições. Nesse caso, Nicolau de Villegagnon tem uma tentativa política de administração da cidade do Rio de Janeiro. Vai existir a batalha, aliás, mais de uma batalha. A gente tem a batalha vencida ali por Estácio de Sá, né, líder dessa batalha também do lado português, luso-brasileiro, né, já no território brasileiro, pertencente naquele momento a Portugal. E a gente tem a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Então, olha que interessante. A gente tem a primeira já delimitação territorial da cidade do Rio de Janeiro, baseada justamente na nas batalhas contra os franceses, que vai levar à expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. Daniel, por que isso é importante? Porque você já enxerga que a fundação de uma cidade ela tem a ver com a fortificação dela, porque você ocupar um território e delimitar ele é justamente se apresentar como uma barreira para o inimigo, né, para o seu adversário. E aí você tem a própria fundação, a própria delimitação do território, que é hoje a cidade do Rio de Janeiro, tá? Isso é cobrado com alguma frequência, é importante a gente entender isso, tá?
principalmente porque a cidade do Rio de Janeiro ela se torna um marco importante da expulsão dos franceses e está na história militar. É mais uma etapa, né, mais um capítulo da história militar do Brasil, que inclui a cidade do Rio de Janeiro, nesse caso bem específico, tá? Estácio de Sá é um nome importante. Nicolau de Villegagnon também é um nome importante, um nome recorrente que a gente vai ouvir e vai ver nas nossas provas, nas nossas avaliações. Então fica atento. E também para o ano de fundação, tá? 1565. É sempre legal você fazer o seu ajuste com data. Eu costumo dizer que se você tem dificuldade com data, legal é você fazer alguma associação com o momento da sua vida, com números, é bem legal isso, tá? Porque facilita. Daniel, é fundamental? Olha, passar é fundamental. E se para passar você precisa saber uma coisinha ou outra, então é bom que você dê essa atençãozinha, beleza? Então, prosseguindo, então a gente já tem, só recapitulando, o nosso contexto do século XVI ao século XVIII ali, saques e pilhas eram comuns, regiões litorâneas, a gente está num contexto ali ainda de ocupação territorial do Novo Mundo. A gente tem as invasões francesas, dois tipos de invasão, certo? França Antártica, Rio de Janeiro, França Equinocial, nós temos o Maranhão, tá? De 1555 até 1567. Não esquecer essa diferença entre França Antártica e França Equinocial. Não esquecer que o principal responsável pela invasão francesa aí foi Nicolau de Villegagnon, tá bom? E é justamente durante as batalhas no Rio de Janeiro que vão acontecer contra os franceses, a expulsão dos franceses vai ser um resultado também da fundação da cidade do Rio de Janeiro por Estácio de Sá em 1565. Então a gente já recapitulou legal, a gente já tem uma média bacana aí para entender. Bom, invasões holandesas. Eu coloquei invasão holandesa, mas a gente tem invasões holandesas, no plural, né? Por quê? Porque a gente, primeiro, importante a gente entender as pegadinhas. Daniel, eu sei que a Holanda tenta invadir ali o território entre Rio de Janeiro e também tenta invadir Salvador, na Bahia. Então, fracassaram essas tentativas, beleza? A Holanda, principalmente no território de Salvador, tenta uma invasão, mas ela não logra êxito. E isso precisa ser lembrado porque isso é muito importante, porque você percebe e fica na cabeça que houve uma tentativa de Salvador e aí na sua cabeça você efetiva, então invadiram Salvador. E aí é que tá. A pegadinha não está na prova, está no seu cérebro te enganando. Então, o que você vai entender? Que Salvador e Rio de Janeiro foram tentativas, mas que não lograram êxito, não tiveram sucesso, beleza? Ali, invadem a Bahia em 1603, mas não conseguem, tá? Não conseguem. E a gente vai falar mais sobre isso. Invadem também Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Aí, beleza, vamos lá. No território de Pernambuco, principalmente, os holandeses, tá? Vão lograr êxito, vão conseguir. Tanto que ficam de 1630 a 1648. Então, ali naquele território, principalmente de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba, nós temos uma presença holandesa forte. A gente tem que lembrar o seguinte, tá? A gente está falando aqui das invasões holandesas e a gente tem que entender por que elas acontecem. Depois a gente vai entrar em detalhes sobre cada um, características, tá? Mas, Daniel, por que os franceses a gente entendeu, né? Tentativa de ocupação territorial e tal. Mas os holandeses, inclusive, Daniel, os holandeses não eram parceiros de Portugal no território brasileiro no processo de produção de cana-de-açúcar? Sim, mas aí a gente tem que entender, e a gente vai falar disso nas próximas aulas, a gente tem a União Espanhola, né? Ou o que a gente chama de União Ibérica, tá? O que seria a União Ibérica? É o período que Portugal fica estritamente ligado à Espanha por questões de dinastia. Então, por questões sucessórias, Portugal, veja bem, não é que ele fique anexado à Espanha, mas Espanha e Portugal passam a ser administrados pela coroa majoritariamente espanhola, tá? Isso vai acabar. Mas durante esse período, Portugal fica refém, entre aspas, da Espanha. E a Holanda, que era parceira econômica de Portugal, é inimiga da Espanha, e muito inimiga da Espanha. Então, quando Portugal passa a ser administrado pela Espanha, a Holanda fala, opa,
Se está administrada pela minha inimiga, é também a minha inimiga. Então, a Holanda, que já via potencial de açúcar e de comércio no Brasil, no território brasileiro, vê nessa desavença, nesse momento aí, nessa passagem chamada União Ibérica, que é quando Portugal passa a ser administrado majoritariamente pela Espanha, uma oportunidade para poder ocupar o território. Então ela aproveita inclusive um momento de fragilidade militar aqui no território brasileiro. Compreendido? Então, entendido isso, a gente passa para uma outra etapa de entendimento. Daniel, por que então, qual é a diferença de cada um? Bom, invadiram a Bahia, a gente viu que não logrou êxito. Daniel, por que logrou êxito, por exemplo, em Pernambuco? Primeiro, porque a Holanda contava ali, o território holandês, ele contava com a participação dos convertidos, novos convertidos, os cristãos novos, né? Chamados cristãos novos. E aí, essa presença ali religiosa naquele território, principalmente, e a quantidade de apoio que eles receberam foi importante, tá? Naquele momento. Daniel, mas por que em Pernambuco, por exemplo, conseguiram, mas não conseguiram, foram majoritários, por exemplo, em Recife, depois em Olinda, mas nos territórios mais rurais eles não conseguiram? Aí é que tá, porque eles não conheciam bem o território, e a gente teve uma organização popular mais forte que fez com que os holandeses não conseguissem dominar os territórios de zona rural. Entender o território é o primeiro passo para conquistar, né, para vencer as batalhas. Entender territorialmente é mega importante. Então, quando a gente tem essa organização popular, essa combatividade aí nas zonas rurais, a gente tem o fracasso nas zonas rurais dos holandeses. Mas a presença deles é importante, principalmente nas zonas urbanas, onde eles logram êxito, inclusive conseguem cooptar a produção de açúcar, e quando Portugal volta a administrar totalmente, né, longe já com o fim da União Ibérica, e já administrando essa parte política e voltando a administrar mais fortemente e militarmente o território brasileiro, a Holanda já tem o controle do açúcar no mundo e comercializa melhor que Portugal. É quando Portugal, inclusive, sofre uma queda grande na produção açucareira, tá? Mas esse é assunto para outra aula. Beleza? Tranquilo? Beleza, galera. Então aqui, para a gente poder concluir, a gente vai fazer algumas questões para arrematar aqui a nossa aula de hoje. Tá? A primeira questãozinha da SpaceX de 2011 que pergunta o seguinte: durante o período colonial, o Brasil sofreu diversas invasões estrangeiras. Nessas invasões, a francesa, na Baía de Guanabara, resultou na criação de uma colônia, a França Antártica, formada principalmente por católicos interessados no cultivo de cana-de-açúcar e no trabalho de conversão dos índios. Bom, França Antártica na Baía de Guanabara, então Rio de Janeiro, você acha que é ok? Pá, formada principalmente com católicos? Aí a gente já não sabe, né? Interessados principalmente no cultivo de cana-de-açúcar, não era o objetivo principal ali, né? Não era o objetivo principal. Então já não é. B. A holandesa foi motivada pelo embargo espanhol, que por representar uma ameaça à economia levou o país a decidir pela invasão no Brasil, inicialmente pela região do Rio Grande do Norte, onde encontrou forte resistência. Foi isso ou foi na Bahia que ela começou? Então a gente já tem primeiro negativa. Vamos aqui, letra C. A holandesa em Pernambuco foi favorecida pelo constante reforço vindo da Holanda, o auxílio de cristãos novos residentes na região e por estarem ser soldados mais bem armados e mais experientes. Opa! Então a gente já tem aí a observação dos cristãos novos, já sabemos que tem a ver com a nossa resposta. Vamos guardar e vamos para D. Resistência luso-brasileira à invasão pernambucana. Foi organizada em grupos de guerrilha e contou com a liderança de Domingos Calabar, invasão pernambucana, grupo de guerrilha? Não parece. Embora a resistência luso-brasileira em Pernambuco contasse com a vantagem de fator surpresa, conhecimento do terreno, os holandeses acabaram por conquistar o Nordeste. Maranhão até a Bahia. Conquistaram a Bahia? Opa, não conquistaram, né? Então a gente tem aqui a letra C como a resposta mais correta. Beleza, galera? Então, só para a gente fixar rapidamente, a gente vai estudar mais sobre isso, a gente vai fazer mais questões, mas só para a gente continuar, normalmente a gente faz 3, 4 questões, mas hoje a gente vai fechar aqui redondinho só para a gente ter uma possibilidade de entender melhor esse período. Valeu, galera? Então é isso, até a próxima. Abraço, galera. Estudem, hein?